Vocês já ouviram falar na transição planetária? Não sabem muito bem o que é? Todas as vertentes espiritualistas acabam falando disso e todos estão falando sobre uma mudança que está acontecendo em todo o nosso planeta. Mas e se eu falar para vocês que essa mudança não é só no nosso planeta, né? Aliás, o nome transição planetária não seria bem correto. Na verdade, seria melhor transição de setor galáctico. Calma, a gente vai entender sobre isso, tá bom? Então, bora lá! Bom, galera, para começarmos a entender melhor sobre isso, temos que imaginar o nosso sistema solar. Às vezes a gente acaba imaginando que o nosso sistema solar é completamente estático, né, vendo nas imagenzinhas, né, e tudo mais. Só que na verdade ele não é. Ele literalmente está viajando por todo o universo. É como se fosse uma nave sideral viva que está viajando por este todo da existência. O que é conhecido como transição planetária nada mais é que uma transição de todo o nosso sistema solar na chegada de um setor do universo com frequências de luz mais puras e sintonizadas com a unidade de amor incondicional. E nós, humanos, nunca experienciamos algo parecido. Essas energias que começam a nos envolver e despertar essa vontade de fazer o bem, o belo e o justo, que poderá nos reconectar com o nosso eu superior. Para elevar o padrão vibratório de Gaia, para que nossa família humanidade lembre-se de sua verdadeira natureza e se restabeleça com sua família cósmica, é necessário ter o maior número possível de pessoas no mundo sintonizadas, conectadas com as energias de luz, do amor e fraternidade. Quando um planeta entra na zona de frequências superiores de luz da galáxia, sua frequência começa a aumentar e nós começamos a experienciar uma sensação de tempo mais acelerado, começamos a manifestar nossas crenças, nossa espiritualidade cada vez mais rápido em diversos cantos do planeta, sentindo a necessidade de buscar mais a natureza e sair do estresse das grandes cidades e empresas. Muitos estão se conectando de uma forma muito mais forte com os animais e sentindo uma vontade imensa de mais amor fraterno e de praticar mais esse amor. Essas pessoas estão mais sensíveis porque de alguma forma elas estão se sintonizando com essas energias superiores. Então elas acabam ficando com um choro fácil, se sentindo deslocados e até com insônia, mas com tudo isso sentem que tem algo bom e belo chegando, algo diferente modificando tudo de dentro para fora. Nós estamos sendo trabalhados pela espiritualidade para entrar numa espécie de expansão mental, né, e ter uma conexão maior com o nosso sagrado interior, saindo dos sentimentos grosseiros como apegos e agressividades. Todos os tipos de pessoas começarão a despertar para propósitos mais nobres e elevados, estimulando uma vontade que naturalmente vai contra o sistema vigente, para que todos juntos possamos criar a fraternidade. Infelizmente, muitos neste momento não vão conseguir ter uma conexão interior ou conexão com a natureza com facilidade. Mas assim, nós temos que ser sinceros, esse momento de transição, ele é realmente desconfortável. Quer dizer, você sai de uma zona de conforto, ou seja, você fica desconfortável para ir para um outro lugar maior, que você tem possibilidades muito maiores de alegria, de gratidão e de evolução. Só que nós temos o apego, nós ficamos muito apegados. Então, de fato, ele é desconfortável. Agora, se é negativo, se é horrível, se é penoso, se é doído, isso depende do olhar da pessoa que está passando por esse processo. O olhar é individual. A realidade é uma só. O processo de mudança é desconfortável. Como você quer ver esse desconforto? Se é um desconforto positivo ou negativo, vai do seu olhar. É como um alongamento. Se você estiver alongando, para o alongamento funcionar tem que doer. Se você focar na dor, ele dói mais ainda. Se você esquecer a dor e quando estiver fazendo alongamento, prestar atenção só na respiração, relaxar, pensar em momentos felizes, faz o teste, é impressionante como parece que a dor diminui. Quando nós somos banhados pela primeira fresta desse sol de amor incondicional, nós entramos em colapso. Porque quem está acostumado a esta energia poderosa de amor? Nós só estamos acostumados com a dor, com o sofrimento. Vai falar que cotidianamente a gente já vive esperando o pior. Ah, vai dar problema. Sempre assim, alguma coisa vai acontecer. Sempre vão haver conflitos. Claro que depende do modo como olhamos para ele, mas a gente olha para os conflitos sempre como se fosse guerra, com um olhar militar. Então, com esse olhar militar que a gente tem, imagina, vem o universo e nos abraça. E nós somos aquela pessoa que tá sempre assim, olhando 360. Aí vem uma pessoa toda amorosa e te abraça. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Puta vida!
Você vai empurrar, desconfiar, falar, não, peraí, tem alguma coisa errada, esse cara vai me matar. Então esse é o momento de transição planetária. Vem essa fresta de amor incondicional e você fica, meu Deus do céu, é estranho, é como um corpo estranho dentro de nós. Como família e humanidade, vamos ter que aceitar juntos este desafio de aceitar ser feliz. Porque você já parou para pensar que às vezes a maior dificuldade da nossa vida é porque nós não nos autorizamos a ser feliz por falta de amor próprio, de confiança? Ou vai falar que não é verdade? Eu falo por experiência própria. Às vezes é muito fácil amar o outro, mas parece que sempre tem algo que nos incomoda, que nós não conseguimos nos aceitar. Então esse é o momento de cada um de nós juntos, um ajudando ao outro, de várias maneiras diferentes, para que possamos curarmos interiormente e, consequentemente, curarmos exteriormente. E para aqueles vivendo no medo, que teimam para continuar na ignorância, continuar no materialismo, infelizmente essa será uma época terrível. Mas para os despertos, os buscadores de autoconhecimento, esta será uma época de oportunidades magníficas para aprender cada vez mais e extrair sabedoria da nossa vida, desse todo, dessa experiência maravilhosa que é estar vivo nessa escola magnífica, esse palco da vida, esse palco de aprendizado. Nestes momentos de transição, essas crenças de baixa frequência que controlam a experiência humana por milênios não poderão mais existir. Então aqueles consumidos pelo medo, pela energia do ódio, pela energia da matéria, que sempre subjugaram os corajosos através de sua covardia, estes que estão a serviço de um sistema de puro materialismo, que vão lutar até o fim para mantê-lo, criarão mais medo. E eles vão começar a se autodestruir, e o mundo está sentindo a dor do parto de um caos completo, a noite mais escura antes do nascer do sol. Por isso, mesmo parecendo tudo tenebroso, é só um momento de transição. É natural esse momento mais escuro, é natural essa dor coletiva, essa dor do parto de uma nova era. E para os que pensam que a transição planetária é um processo puramente filosófico, metafísico, espiritualista, não é, pois acontecerão verdadeiras mudanças em nossa biologia, mais especificamente na parte subatômica. Os cientistas russos Andrei e Konstantin Novoselov ganharam o Prêmio Nobel em Física com a descoberta da tecnologia do grafeno. Descobriram que ele é 100 vezes mais condutivo que o cobre e tem a propriedade de acender e iluminar, ficando translúcido quando excitado, ou seja, quando sua frequência é acelerada. E o grafeno nada mais é que pequenos, finíssimos fios de carbono. Essa tecnologia que eles descobriram está dentro do nosso código genético. Nós somos feitos de carbono. Por exemplo, o carbono 12 forma a estrutura básica de toda a Terra e de toda a vida fora dela, representando aproximadamente 99% de todas as formas conhecidas de carbono. Depois do oxigênio, o elemento mais abundante em nosso corpo físico é o carbono 12. Na própria cremação, o corpo volta ao estado do carbono 12. Resumindo, o carbono 12 é literalmente os blocos de construção de todo o nosso universo físico, ou seja, ele é a matéria. Agora, curioso é aquela passagem do Apocalipse: quem tiver discernimento, calcule o número da besta, da matéria, pois é o número do homem, da humanidade, e seu número é 666. Apocalipse 13:18. Engraçado, o isótopo de carbono 12 consiste em 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. 666. Agora, se pegarmos o Apocalipse 13:18 e calcular na numerologia 1 mais 3 e 1 mais 8, nós temos o número 4 e 9. Então se torna Apocalipse 4:9. O 4, símbolo da matéria, se transformando em 9, a potência do 3 vezes 3, o número da luz. Agora, se você calcular 9 mais 4, você tem o número 13, a unidade junto com a trindade. Nos hieróglifos do tarô, é a carta da morte, ou seja, da grande transformação. Em contraposição ao 666, o carbono 12, nós temos o carbono 7, que é até agora desconhecido entre os isótopos de carbono. Ele possui 6 prótons, 6 elétrons e apenas um nêutron. O curioso do carbono 7 é que, igual ao ferro, que tem a capacidade de manter um campo eletromagnético ao seu redor, ele possui a curiosa habilidade de levar campos hiperdimensionais ao seu redor
tais como os campos de pensamento. Portanto, pode ampliar o pensamento e outros campos hiperdimensionais, da mesma forma que o ferro e o cobre de um transformador podem amplificar os campos magnéticos. Na mística hindu, essa configuração de 661, 6 prótons, 6 elétrons e 1 nêutron, ela é basicamente mostrada na configuração dos 7 chakras, em que você tem 6 chakras e um que é a ponte entre o céu e a terra. Na Cabala, a mística do judaísmo, temos o arcanjo Metatron, que é considerado o intermediador entre Deus e toda a criação. Frequentemente é representado por um cubo formado por 13 círculos, compreendendo um círculo central, rodeado por 6 círculos internos e 6 externos, ou seja, 661. No cristianismo, a famosa pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que descreve o momento antes da crucificação de Cristo e sua subsequente ressurreição e ascensão, é uma representação simbólica dessa configuração do carbono 7, onde há 6 apóstolos de cada lado de Cristo, 661. É interessante notar que tanto os chakras como o cubo de Metatron e Jesus são diferentes símbolos de veículos de ascensão. É legal que são diferentes sistemas espirituais que estão apontando para uma única direção, a essa ciência sagrada, que hoje a gente já está falando em termos científicos aí, né? Falando do carbono 7. Eles já conheciam lá atrás. Mas isso tudo porque o carbono 7, ele se forma de maneira natural no cérebro das pessoas que experienciam experiências fora do corpo, né? A famosa viagem astral, ou realizamos algum fenômeno mediúnico ou magístico. Então você tem aí uma fácil formação do carbono 7 nestes momentos no cérebro do ser humano e bem nos momentos transcendentais, né? Que você está ligado a outras realidades. Tanto que foi falado que o carbono 7 tem essa facilidade de atrair esses campos hiperdimensionais, pois quando o carbono 12 é transformado em carbono 7, ele se rarefaz muito rápido e pula para a quinta dimensão com muita rapidez. Então, quando você começa a elevar sua frequência, você começa a acender toda a sua cadeia de carbono, ficando literalmente iluminado, como os santos. O próprio brilho e auréola desses seres altamente evoluídos é, na realidade, devido ao excesso de nêutrons produzido quando o carbono 12 se transmuta para carbono 7 dentro de seus cérebros. Quando despertamos nossa consciência, damos início ao nosso processo de autorrealização, transformando os átomos de carbono de nosso DNA em pura luz. É inevitável que o carbono 12 passe pelo processo de transmutação em carbono 7, pois é essa transmutação que acende nosso corpo físico em luz, nos conectando de forma multidimensional ao infinito. Então, quando nós entramos neste processo de despertar da nossa consciência, nessa transição, nesse novo momento das energias siderais de amor sutil chegando, nós entramos num processo de acender o nosso corpo físico através da iluminação das cadeias de carbono no nosso DNA. Por isso que quando damos forças para as partes mais instintivas de nossos egos, simbolizados aí pelo apego, pela agressividade, medos, tristezas, inseguranças e tantos outros sentimentos negativos, ficamos presos nas leis que regem o carbono 12, o 666, na matéria. No entanto, conforme vamos purificando nosso medo de pensar, sentir, falar e agir, elevando nossos sentimentos e transmutando de nossa psicologia e biologia todo tipo de desejo, culpa, voltado ao puro egoísmo e agressividade, vamos elevando nossa frequência e nos integrando com as leis que regem o carbono 7. Para que possamos verdadeiramente entrar nessa nova mudança, nessa nova era que todos falam, na verdade não é uma nova era, é só a mesma era remodelada, transformada, transmutada. Nós devemos ser mais práticos e não tão teóricos. Devemos sentir a mudança e ser a mudança e não pensar na mudança. Devemos agir, mas agir de forma consciente, em conexão íntima com nossa intuição e nosso coração. Precisamos voltar a ter a mente da criança com sabedoria de ancião, mudando hábitos, vícios, padrões de pensamentos e sentimentos negativos. Esses sentimentos conectados ao nosso corpo físico se transformam em um difusor eletromagnético de energia poderosíssimo quando estamos atentos
e corrigimos esses padrões negativos inferiores, mudamos toda a nossa realidade interna e nos elevamos. Ao fazermos isso, mudamos toda a nossa realidade externa, mudamos a vida, recriamos juntamente com ela e a natureza, e assim elevamos a vibração de nossa amada Terra, beneficiando todo o nosso universo, todo o nosso sistema solar, dentro e fora de nós. Não somos o que aparentamos ser, não somos nosso corpo, nem nossa mente, nem nossos sentimentos. Somos luz, energia e frequência. Somos Deus se manifestando no infinitamente pequeno e aprendendo através de cada ação que desprendemos o desenvolver de sua própria criação. Mas de tudo que eu falei, não vão começar a se cobrar evolução, iluminação, sabe, por puro desejo egóico, porque eu quero me iluminar, eu quero ver, eu quero... Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com ver, tem a ver com sentir. O mais importante é aproveitar a viagem, viver a sua verdade, respeitando o seu ritmo, aprendendo a se amar, vivendo com humildade no amor dos eternos agoras. É o agora, só isso que existe, nunca esqueçam. Conhece-te a ti mesmo e foque em colecionar sorrisos. De nada vale uma coleção de tristezas, pois a última coisa que você vai lembrar no seu último momento dessa escola sideral, no momento ali da morte, vai ser quantas pessoas você fez sorrir e quantas vezes você se permitiu sorrir. É só isso. Toda a teoria, todo o conhecimento que se empilha, nada disso vai importar. No final, apenas sorrisos. Nunca esqueçam disso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Acho que ficou bem claro o que é a transição planetária, o que não é. Queria pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui, se inscreva no canal, né? Assina o sininho para acompanhar as novidades aqui. Siga lá no Instagram, tá bom? @rubicósmico, que tem muita coisa bacana. Sigam também @D2P Fotografia, que é o estúdio aqui que eu estou fazendo do meu amigo Douglas, né? Tem uma live, inclusive, nossa, falando sobre fotografia lá no meu Instagram, @rubicósmico. Então dá uma olhada e sigam o @D2P Fotografias, é o mestre dos magos da fotografia. Desejo a todos vocês que tenham uma excelente caminhada nessa magnífica escola viva, planeta Terra, nave sideral do infinito, que é esse todo que a gente tanto ama, que é o eterno agora, a vida. Gratidão a todos.